Paralelos, um documentário sobre física quântica, e que depois nós iríamos conversar sobre as implicações disso. Mas não será possível hoje, por uma série de razões ligadas apenas a mim e a conveniências do dia de hoje, porque na realidade eu havia me esquecido que eu vou estar viajando logo mais para Manaus, de modo que amanhã, sexta-feira, o nosso Papo de Graça será uma repetição de um dos Papos de Graça da semana. E na segunda e na terça-feira também haverá repetição nos 3 horários. Eu vou voltar na terça-feira à noite e na quarta-feira de manhã nós estaremos retomando os Papos de Graça ao vivo. Então, quando retomarmos, eu apresentarei o documentário dos mundos paralelos de acordo com as pesquisas da física quântica e a gente vai discutir os desdobramentos disso. Assim também, como na semana que vem, eu quero apresentar um dos muitos documentários feitos sobre o famoso Código da Bíblia. Só que nós vamos apresentar um documentário baseado nos criadores do Código da Bíblia, o pessoal do Rabinato de Israel e da Universidade Hebraica de Jerusalém. E aí depois a gente vai discutir um pouco o assunto e o tema. Hoje nós temos aqui conosco o Tony e o Jack. Tudo bom, gente boa? Joia. Maravilha. E o tema é livre e você pode entrar no site da VemVTV, aproveitar o espacinho para enviar a sua pergunta até 120 caracteres. 150. 150. De modo que é bastante espaço para se fazer uma boa pergunta. Qualquer uma, de qualquer natureza, é com você. Se você tem um desejo de perguntar algo, pergunte livremente. E eu vou pedir ao Tony para não mencionar o nome de ninguém que tenha feito nenhuma pergunta, porque assim você fica livre para perguntar o que você quiser. Tem gente que não pergunta com medo de que se diga, o fulano de tal, não sei de onde, perguntou, e a resposta possa vir assim de uma maneira meio forte, e a pessoa fica se sentindo sem graça desnecessariamente. Que o objetivo aqui, você me conhece, não é constranger ninguém. Ao mesmo tempo, o objetivo é responder com sinceridade e com verdade. De modo que pode perguntar à vontade que o nome de ninguém será mencionado, a menos que você abra um parênteses e diga que fui eu. Do contrário, nós não mencionaremos o nome de ninguém. Caio, antes de a gente parte para perguntas aqui no papo, você deve ter ficado sabendo do falecimento do Jorge Heder, né? Não. Não ficou assim? Não. Pois é. Não. Na madrugada deste domingo, o Brega mandou um e-mail para alguns de nós falando do falecimento do Jorge Heder. Ele pode até ter me mandado, é que eu não tenho aberto os e-mails. Pois é. Que foi um dos grandes compositores, né? De cânticos que a gente canta da multidão, Grande São, Barnabé, parceria com Guilherme Kerr. Eu me lembro, a época foi uma época intensa, quando aquelas músicas foram feitas. O Guilherme trabalhava muito, muito próximo a mim, né? Nós tivemos um tempo em que ele veio trabalhar na Vind. Nós já éramos amigos há muitos anos. Não desde a infância, mas desde eu devia ter uns 19 para 20 anos, no máximo, quando o Guilherme e eu nos conhecemos. E naquele momento ficamos amigos imediatamente. Nós tínhamos muitos amigos em comum. O mais especial deles era o Sérgio Pimenta. Esse sim, era amigo desde 4 anos de idade. Nós crescemos juntos lá na Igreja Presbiteriana de Manaus. Ele é amazonense? Não, mas o pai dele é militar. Ah, tá. Então, o Sérgio era garotinho, de 4, 5 anos no máximo, quando eles foram morar em Manaus, na Vila Militar. E minha mãe ficou muito amiga da mãe dele, que era presbiteriana. O pai não. E ela ia à igreja com o Sérgio e a irmã.
Dois garotinhos muito lindinhos. E nós ficamos amigos desde então. Depois disso, o pai militar, eles viajaram por outros lugares, mas ele sempre retornou à terra. Ele tratava Manaus e o Amazonas como se fosse lugar nativo dele. As experiências mais fortes da vida do Sérgio, as experiências espirituais, provavelmente aconteceram no Amazonas, nos 2 períodos em que ele morou lá, na infância e depois no início da primeira juventude, quando ele fez a maior parte dessas canções comunitárias que a gente canta, cada instante, tudo isso ele fez na beira dos rios ali, no Iranduba, nos igarapés. Então ele estava impregnado do espírito amazônico. E quando eu comecei a pregar lá com 18 anos, e ele ficou logo sabendo, eu me lembro da alegria dele pegando um avião e indo lá, assim, com aquele olhar de Barnabé, porque o Sérgio era um homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo, e se alegrava ao ver a graça de Deus. O que se diz de Barnabé se pode dizer com toda a tranquilidade do Sérgio. Tinha aquele olhar de alegria na graça. E ele ficou numa efervescência. E ele me dizia: Caio, meu irmão, você sabe que o que está acontecendo aqui é uma coisa inusitada. Que o que está acontecendo aqui eu não vejo em lugar nenhum. Isso parece uma experiência bíblica, parece que se viajou para dentro do Novo Testamento. Ele ficou numa alegria extraordinária. Aí ele se tornou um divulgador do que estava acontecendo ali para todos os lados e voltava sempre. E depois ele casou. A gente se encontrava também bastante na região de São Paulo, onde ele passou a morar. Aí ele se envolveu com Vencedores por Cristo, fez parte do fomento das transformações musicais naquela época, porque o Sérgio era inquestionavelmente um artista de uma qualidade extraordinária. Então, quando os outros ficavam querendo botar um sambinha naquele tempo, numa letra considerada evangélica, com um outro ritmo, todo mundo dizia que era heresia, né? Mas o Sérgio tinha tanta arte nos dedos, tanta beleza de construção poética na mente, e um modo tão sóbrio de expressar a arte dele. E além de tudo, o homem era do Exército Brasileiro. Então não havia muito o que questionar, porque ele quebrava o estereótipo todo. Se esperava ali uma figura mais assim, estilo Janires, tal, solto. Não chegava aquele com aquela voz grossa: como vai o senhor, tal. Se o cara olhava, chegou um capitão, né? Bonito, simpático, limpo, agradável, limpo, ser limpo, né? E aí, quando ele tirava a viola dele, que dedilhava aquilo, era uma maviosidade. A voz grave, a atitude séria. E o sambinha entrava que ninguém tinha nem o que dizer. É verdade. Então o Sérgio abriu muita porta no ambiente musical pela qualidade dele e pela sobriedade dele, porque ele era uma quebra de paradigmas completa. E muita gente surfou naquelas ondas. O movimento de renovação da inódia cristã foi muito forte ali naquele período de fim da década de 70, início dos anos 80, foi quando houve as grandes mudanças. O Sérgio veio a morrer logo depois, aí por volta de 85, 86, eu creio. 85 para 86, foi final de 85 ou segundo semestre de 86. E foi um período que o Guilherme estava trabalhando comigo na Vinde e o Sérgio morando no Rio, porque houve um período de alguns anos, poucos, que toda quarta-feira eu tinha uma reunião no Colégio Brasileiro de Cirurgiões em Botafogo.
Uma reunião que a Adriana, minha mulher, frequentava. E... Vocês nem se conheciam? Não, eu conhecia a mãe dela. Uhum. Ela e as irmãs não, mas ela ia sempre. E o Sérgio Pimenta é quem dirigiu o louvor. Ele dirigiu o louvor e eu pregava toda quarta. E foi também naquele período que ele apareceu com o câncer. Absolutamente saudável. E ele tinha acabado de me visitar na praia. Eu estava passando umas férias na praia em Mangaratiba, ali na região de Angra dos Reis. E ele foi com a esposa, com a Sônia, e passaram lá um tempinho agradável com a gente na praia. E muito agradável. Logo depois ele chegou na minha casa um dia dizendo que tinha ido correr, se não me engano, pela manhã, sentido muita dor do lado da perna, foi ao médico, os exames vieram, ele estava com câncer. Sim, absolutamente forte, rapaz, forte, sarado, treinado, exercitado, bonito, sadio, em todas as perspectivas pelas quais você... E foi rápido? Isso. Foi fulminante. Essas coisas assim, quando atingem a estrutura óssea, são de um poder horroroso de dar metástase, de apressar o fim, né? E ainda mais naquele tempo. Até hoje, câncer é absolutamente chocante, né? Continua a ser dos males a serem enfrentados, um dos mais horrorosos, né, pela medicina. E é uma luta assim terrível, né, cara? Terrível. O ser humano contra a dor, contra a morte. E contra o espalhamento daquele negócio que vai se infiltrando. Mas a misericórdia de Deus o levou rápido. Ele não ficou aqueles períodos imensos e eternos, né, de dor e dopado. Graças a Deus foi relativamente rápido. E ele, veja, quantas vezes aqui mesmo no Papo de Graça eu já falei nele. Ele é uma pessoa sempre inesquecível, né? Querido e amado. Eu não sei o que o Sérgio estaria sentindo hoje, vendo essa confusão toda que está aí, né? Mas toda vez que eu penso nisso, isso sempre se faz acompanhar no meu coração pela palavra que ecoa dizendo: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, foi na hora certa, na geração certa, deixou a melhor contribuição. E uma coisa interessante sobre o Sérgio também é que no meio cristão, até hoje, ele é considerado uma espécie de Chico Buarque do meio, né? E uma coisa interessante é que ele não tinha nem um pouco o perfil artístico tradicional, que é um perfil que, desculpem-me os artistas, eu fico sempre querendo bem distante de mim. Eu tive muito trauma de artista, de capricho de artista, de humor de artista, de veneta de artista, de depressão de artista, de muita historinha de artista. Os caras são muito frágeis. Parece que para ser acessível tem que ser frágil. Que para ser complexo tem que ser complicado. Que para ser perceptivo tem que ser extremamente doído. Tudo mentira. Porque sinceramente eu sou isso tudo e não sou nada disso. Se eu não troco a minha criatividade, de nenhum artista que eu conheço. Eu acho que os caras são ruins de chifre. Fica assim 3 meses para fazer uma letra. E se eu me dedicasse a esse mistério, assim, todo dia eu produzia umas 30, porque é uma brincadeira. Fazer como eles fazem,
dá para fazer assoviando andando por aí, com exceção assim, de uns 4 ou 5, o resto é tudo bobalhão, se autodenominando artista, com crises de gênios que nunca quiseram ter as angústias que tinham porque as tinham, e os caras não têm a arte, não têm a genialidade, ficam só com angústia. Chata, cansativa. Então desculpem o pessoal do meio, olha, em geral é assim, igual psicólogo. Não conviva com eles. Para cada 100, 84% é piradão, está ali por causa dos seus próprios conflitos. É um pessoal complicado dessa. Então o Sérgio quebrava esse paradigma em todos os sentidos. Você nunca viu o Sérgio deprimido, nem com nada, nem se queixando de coisa alguma. Nem querendo ficar muito triste para poder ter algum motivo para produzir algo bonito. Ele não era o showman? Não era. Isso que saía dali era lindo, ele era lindo e a vida era boa, e ele era normal, e andava com sobriedade, era um cara estável, e que não tinha nenhuma necessidade de se sentir fragilizado para produzir alguma beleza. Porque às vezes nitidamente você vê no meio artístico esse paradigma psicológico da complexificação artística para poder gerar algum produto misterioso, o capricho do artista. Se eu sou artista, é um negócio, se eu não pego nisso, eu não sei o que, vai ficando tudo tão nojento. Agora, o que é ridículo observar isso, que foi o boom na década de 90, com o advento da música gospel. Aí o artista, o evangélico se intitulando artista. Ridículo. De artista, de arte mesmo, muito pouco ou quase nulo, mas o cara se achando. Eu estou dizendo de carteirinha porque eu andei no meio, né? Viajei esse país aí, algumas cidades, eu convivi bastante vendo essa presunção de se intitular artista com arte nenhuma. Agora, você põe isso na conta histórica do Luiz de Carvalho e da Bom Pastor, aqui no Brasil, que foram os primeiros a transformarem o que antes era louvor em negócio, em business. Aí, na esteira deles, vem quase que concomitantemente produzindo artistas gospel individuais, a MK Publicitar, e em São Paulo a Renascer, a Gospel Records, com as bandas. E eu acompanhei os intestinos desse processo. Eu já contei isso aqui, está gravado tendo Papo de Graça, como eu cheguei a fazer parte até sem querer das primeiras assinaturas de contrato da Gospel Records com os cantores americanos lá em Dallas, na gravadora Word. Quando o Antoninho Abud pediu para eu ir com ele lá, eu morava lá, para acompanhá-lo, para ele conseguir fechar o contrato. Ele não se comunicava em inglês, e eu constrangidíssimo, eu já contei a história aqui. Foi você que numa hora falou assim, eu não vou traduzir isso não. Porque eu sei que não é assim com você, eu não vou traduzir. E, infelizmente eu não estava nem um pouco equivocado, nem nos sentimentos, nem nas profecias a respeito do que ia acontecer. Aconteceu pior até. Agora, não havia nenhuma profecia naquilo ali. Eu já tinha visto o que tinha acontecido no meio gospel americano. O Brasil não inventou isso. Quando eu cheguei a primeira vez para pregar nos Estados Unidos, em 1980, numa das casas ou lugares onde eu iria pregar, na cidade de Denver, se não me engano, numa grande igreja presbiteriana em Denver, o pastor que me hospedou, o Mark, me apresentou à noite um catálogo, um book desse tamanho, que era um book de venda de pregações. Então, venda de pregações. O cara se inscrevia naquelas páginas amarelas de pregação, com a fotografia dele,
o históricozinho breve dele, um testemunhozinho de 3 linhas sobre a conversão dele, e as ênfases dele nas pregações, ênfases de pregação. Aí tinha aquele cara que fala um tema só, aquele que fala 2, 3, um que tem uma variedadezinha um pouco maior, mas é tudo decorado, eles repetem as mesmas coisas de igreja em igreja. Uhum. E o valor por hora de pregação. Aí ele disse, olha, aqui nos Estados Unidos a gente já está assim. Isso em 1980. Aí você ia virando. Tinham desde as estrelonas até os candidatos a meteorito ainda. Os mais baratos cobravam $500 por hora de pregação. Os mais baratos. Naquele tempo já tinha gente lá cobrando entre 5 e 10 mil a hora de pregação, de conferência. E as igrejas abriam o catálogo e escolhiam, acho que esse aqui tá legal para nós aqui e tal, vamos trazer esse cara aqui. Aí ligava, ele ia, ganhava a grana dele. Quando eu vi aquilo, me deu vontade de vomitar. Isso é nojento. Isso na década de 80. Em 1980, não foi nem na década. A gente estava começando a década de 80, já era assim, lá. Como Com será? pregadores, com músicos, gospel. Ixi, isso já estava muito mais adiantado. Logo depois, no meio da década, foi quando começaram a surgir aqueles movimentos das cantoras e dos cantores gospel querendo se tornar músicos seculares. Isso. Aí eles começaram a mudar um pouco as letras das músicas, aonde antes se falava Jesus, era ele, não sei o que, ficava assim aquele som. Exatamente. Que você não sabia se a Amy Grant estava cantando para Jesus ou estava seduzindo um cara, assim, né? Você não sabia se era adoração ou era tesão. Era aquela valia em qualquer direção, né? O aplicativo. E aí foi. E isso, ela ainda é uma menina assim, direitinha, né? Ainda é estilo dos Males o Menor. Você está falando de quem? Amy Grant. Michael Smith, dos Males o Menor. Você vê mais ou menos a seriedade dos caras. Pô, quem é que o Billy Graham convidava ainda naquele tempo para cantar nas cruzadas dele? Então, geralmente ele ainda convidava apenas os que ainda eram sérios, porque os outros não dava. Os outros iam para Clube 700, Oral Roberts, aqueles outros programas doidos de lá, fazer seus shows, né? Ganhar sua grana, PTL, que era um palco gospel enorme, enfim. E aqui demorou, porque lá já estava rodando isso há muito tempo. Aqui o negócio, a anarquia se instalou em 89 e 90. Foram os anos da anarquia, quando ela virou escracho. Foi quando o Macedo começou a mandar o Universal invadir os terreiros de macumba, começaram aquelas brigas campais, tapa, não sei o que. Foi a época em que o Estevão surgiu com as bandas rock, associou-se ao Antoninho Abud. Foi a época em que aqui o Robson Rodovalho e o César, em Goiânia, romperam com aquela visão antes de discipulado mais simples que eles tinham herdado de Rubiataba, e embarcaram na onda do Macedo de maneira confessada, a mim explicitamente. E aí em vários lugares as transformações foram acontecendo assim, de uma subtileza extraordinária. As gravadoras se tornaram ricas, elas começaram a despertar inveja no mercado secular, por causa do boom de crescimento evangélico. Então, um Chico Buarque vendia 130 mil discos no ano. E qualquer cantorzinho ali, gospel, estava vendendo um negócio desse por mês. Aí, ó, as gravadoras abriram o olho. É mercado. Quanto mais as gravadoras abriam o olho, mais os caras se corrompiam. E mais as gravadoras gospel se corrompiam também, porque tinham que lidar com... Elas já eram corrompidas, corromperam os caras. O sucesso deles
os corrompeu ainda mais, porque o interesse das gravadoras seculares abriu o olho deles também para o próprio sucesso deles. O que eles não sabiam é que eles já ganhavam bem mais dinheiro do que os cantores seculares na média, porque esses gospel evangélicos ganham na venda dos CDs, a pirataria é pequena porque eles vendem na porta dos eventos, então eles são os piratas deles mesmos, quase sempre. Ou então eles obrigam, fazem aquelas negociações, vai na igreja, o cara tem que pagar X para ele, para o grupo todo, que já garante 5 estrelas, tudo de bom, não sei o que e tal, uma grana no bolso, e tem que comprar ainda um volume dramático de CDs e DVDs para o indivíduo vender, se obrigar a vender na comunidade, de modo que cada igreja vira não só uma patrocinadora do artista, mas uma distribuidora do produto. Eles ganham muito mais dinheiro, com muito mais facilidade. Você veja aí, pergunta ao Dedé Santana se ele quer voltar a trabalhar com o Renato Aragão ou se fica melhor rodando por aí e cobrando 10 mil reais por cada historinha que ele repete. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Ou qualquer outro desses aí, né? Vamos deixar os nomes de lado, mas o espírito é o mesmo. Então, Serjão Pimenta acordando hoje ia levar um grande susto. E houve outros que de algum modo não couberam mais em coisa alguma e se alienaram de tudo, pro bem ou pro mal, né? Como é o caso do Guilherme, que, a meu ver, ele se alienou para o bem e para o mal. Ele não participou de nada para o mal e também se alienou em relação a participar de qualquer coisa para o bem. Ele praticamente se exilou de si mesmo, né? Você nunca mais teve contato com ele? Contato não, só tem notícias de vez em quando. Está lá em Boca Raton. A última vez que nós conversamos pessoalmente foi na Páscoa de 1999. E ele esteve na minha casa lá. Depois disso nós trocamos mais uns 2 ou 3 e-mails. E eu encontrei com uma das filhas dele 1 ou 2 vezes. No mais, são só amigos comuns que aqui e ali me reportam alguma coisa. Mas é isso, gente. Caio, tem uma pergunta vinda de um amigo nosso. Várias igrejas... Foge o assunto, tá? A gente não estava com assunto nenhum, né? Várias igrejas têm carregado e adicionado judaísmo, misticismo e o legalismo religioso. Quando comecei a enxergar isso dentro da igreja, gerou um problema e fiquei como quem não conseguia mais me integrar naquilo. Não funcionava e fui afastando, mas guardando no meu coração. Mas algo assim como você, eu sinto uma ira santa quando vejo essas mentiras e pastores usando a palavra para manipular e enganar. Então aqui na Bélgica, está para todo lado esse tipo de coisa, mas na igreja que eu estava era demais. O judaísmo introduzido na igreja ao ponto que o pastor usa o texto de Zacarias 8, 16 a 17 e 14, 16 a 18, Isaías 2, 3, coisa do Terra Nova aqui. Aí eles ministram isso na cabeça do povo, que os pastores têm que ir em Israel, senão chuva de bênção do ano não vai vir. Aí todo ano eles vão em Israel buscar a chuva, como representando a igreja local. Pessoas trabalham até tarde dando duro para gerar esse dinheiro para mandar para lá eles, e ainda leva cartas e pedidos e coloca nos muros das lamentações. Eu não creio que seja assim. Creio que as bênçãos de Deus já foram derramadas na cruz. Está consumado, Jesus disse. Pela fé na graça, através do sacrifício que as bênçãos chegam. Eles estão fazendo uma procissão todo ano para Israel nesse sentido. É um grande negócio, meu amigo. O que eles não sabem é que o Terra Nova ganha na agência que trabalha com ele, a grana. Quanto mais eles levarem gente a Israel, mais dinheiro ele põe no bolso. Quanto mais gente eles levarem a Israel,
mas ele doutrina a cabeça das pessoas em relação a esse culto a Israel. É um culto antibíblico a Israel. O modo como a gente fala aqui de que existe algo especial em Israel que não acabou e não acabará, não tem nada a ver com isso aí que eles fazem. A salvação vem primeiro para o judeu, depois para o grego, mas o juízo também. Não existe absolutamente nada na terra de Israel que faça alguém um ser humano melhor. Senão o judeu já seria o melhor cara do mundo e aquele seria um lugar de paz e os palestinos estariam no outro. Não existe nada disso ali. No chão do lugar, a não ser história para quem conhece e para quem quer aprender. E inspiração bíblico-geográfica para quem vai com esse espírito. E discernimento espiritual para quem vai com essa vontade também de discernir que a religião ou a fé, quando se transforma em religião, cria em Jerusalém a casa da paz, a cidade da guerra, por milênios e milênios. O modo como Jesus tratou Israel como chão, Jerusalém como cidade e o templo como monumento, foi tão depreciativo que foi um dos argumentos contra a morte dele. Né? Foi a falta de xenofobia, a falta de nacionalismo, a falta de amor por Jerusalém, do ponto de vista dos religiosos. Foi o que não havia em Jesus, era a falta de amor pelo povo e pelo significado. É Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apredejas os que te foram enviados. Mas isso era ouvido como a voz de Jeremias, que dizia: ai, ai de ti, Jerusalém, porque o inimigo vem. E aí o cara virava traidor por estar falando a verdade. E que o povo, continuando daquele jeito, iria levar juízo na cabeça. Ou sobre o templo: vede que pedras, que construções de Jerusalém. Em verdade eu vos digo que não ficará aí pedra sobre pedra. Então isso era uma fala de um traidor naqueles dias. De modo que em Jesus a gente não encontra um pingo de nada disso, nem dos apóstolos. Você não vê no livro de Atos dos Apóstolos nenhuma relação especial com o lugar da morte de Jesus. Então se reuniram num lugar chamado Gólgota para orar. Quem fez reunião de oração no Gólgota? E então a igreja pediu licença a José de Arimateia e todos os domingos pela manhã se reunia no jardim do túmulo de José, onde Jesus ressuscitara, e partia o pão. Você não vê isso. Não tem. Distingue-se até hoje onde fica o Gólgota. Você sabe onde é o Gólgota original? Tem-se uma forte suspeita arqueológica de que ele está soterrado e sobre ele construída a igreja do Santo Sepulcro, lá em Jerusalém. Mas isso é só talvez 80 e pouco por cento de chance arqueológica de ser ali, é provável. Mas está tudo sepultado, houve muita destruição. Depois da morte de Jesus, o chão de Jerusalém subiu em média 3 metros, o chão e o entorno. Em média. Tem alguns lugares onde subiu 8, 10 metros. Você imagine o que significa destruir uma cidade inteira, como o general Tito destruiu nos anos 70, no ano 70. Ele destruiu uma cidade magnífica, com prédios magníficos, com tudo magnífico. Você vê a maquete da Jerusalém daqueles dias, conforme a descrição minuciosa de Flávio Joséfos nas Antiguidades, e que foi refeita no curso desses últimos 35 anos lá em Israel, uma super maquete que começou num hotel que patrocinou um artista para ir fazendo aquela maquete, mas ela ficou tão visitada e é tão maravilhosa que o governo acabou mudando de lá para um lugar adequado e amplo, e ela se tornou muito maior, com muito mais detalhamento, de modo que quem chegue a Jerusalém nesses últimos 30, 35 anos e não visite logo a maquete de como era a cidade nos dias de Jesus, fica perdidinho desnecessariamente. Se você chega ali e dá uma olhada na maquete como a cidade era nos dias de Jesus, se situa aí. Seria sempre a primeira coisa que se deve fazer,
apresentar logo a maquete para os caras começarem a entender o lugar. Mas E é o que você faz quando você vai com eu sempre tento dar logo os elementos pedagógicos de simplificação para as pessoas aproveitarem o máximo possível a viagem compreendendo as coisas. Mas voltando ao assunto dele, da carta dele, então, quando eu estava dizendo, se você não for a Israel com esse espírito, você vai lá para fazer uma viagem fetichista, atrás do Santo Grau, uma viagem mágica. Tem muita gente que surta, tem uma doença que já tem a alcunha, uma doença psicológica que tem a alcunha há pelo menos uns 40 anos, de Síndrome de Jerusalém, que é o pessoal que chega lá com esse espírito pentecostal místico. Uma doença que dá 90% dos casos em crente pentecostal. E que é comum lá. Você não vê judeu surtado, nem os protestantes históricos, nem os católicos normais. Geralmente é a moçada mais místico-carismática, que cai na área de risco da Síndrome de Jerusalém. E como se deflagra essa síndrome? O cara começa a ficar muito místico, tem um ambiente tão carregado de história. Já lá? Lá. Tão carregado de história. Para onde você vira, assim, se você estiver indo de Tel Aviv, chegar em Tel Aviv, Jope está ali, Cesaré está ali do lado. Tá, tem um monte de histórias bíblicas. Para onde você vira, história bíblica. Você pousa no aeroporto Ben Gurion, você está pousando praticamente no lugar da ressurreição de Talita, lá de Atos dos Apóstolos, com Pedro, não é? da Dorcas piedosa. Se você anda um pouquinho na direção de Jerusalém, você já vai atravessando o Vale de Soroque, de um lado, de Sansão e Dalila, de outro lado, Emaús, as montanhas de Benjamim. Você vai cruzando, onde você vai, você está em história. Antes de chegar de Jerusalém, você já vê a tumba de Samuel no monte. Aí é tudo história. E se o sujeito chega ali com aquele ânimo místico, de quase querer ver o mundo invisível, querer ver os personagens da Bíblia, aí ele fica imaginando: o anjo do Senhor já esteve em cima desse lugar aqui, Jesus já subiu ali, isso aqui, aí vai. É um panteão histórico tão denso que pode virar uma assombração na cabeça de gente frágil. Aí tem gente que surta, meu amigo. Aí o cara começa a dizer que está vendo anjo, e geralmente começa assim: vi anjo para lá, vi um anjo para cá. De repente ele não volta. Nos grupos que já viajou contigo, você já viu? Não, nos meus grupos ouvi. Olha que eu já levei umas 5, 6 mil pessoas a Israel no curso da vida. Só 2 vezes eu tive gente começando a ficar histérica e eu acordei assim no tapa. Nem. Nada disso. Agora, nesses grupos, vão com esses pastores para lá, que desmaiam. O pastor já chega em cada lugar, que ele diz: aqui o Senhor espera, e desmaia, o pastor desmaia. Fica lá desmaiado, aí começa a desmaiar todo mundo. Meu Deus, o que chega de gente surtada desses grupos, que depois eles não contam nunca mais a história do que aconteceu com aquele irmãozinho que ficou 20 dias chorando lá, vendo o anjo, voltou para casa. E ninguém conta mais a história, que às vezes o cara está no remédio para tratamento psíquico até hoje, porque fez a viagem com um maluco que ficou estimulando ao misticismo, para o qual a maioria das pessoas não tem cabeça para saber lidar, não é? com a própria dimensão mística, que é maravilhosa. Vira misticismo com uma facilidade imensa quando você transforma a sobrenaturalidade ou a imponderabilidade do elemento místico numa coisa mágica, e vira misticismo. Quando vira misticismo, meu amigo, prega psicologicamente, gruda na pessoa de um modo tão fanatizante que gente de cabeça fraca embarca em outra viagem. Mas, concluindo mesmo a resposta ao rapaz, isso é um aviltamento ao espírito do Evangelho.
ele entre lá no site, está cheio de textos sobre lei, graça, que ele pode escrever a palavra lei em pesquisa, ele vai achar um monte de informações minhas, ou a palavra Israel, ele vai achar o que eu penso, mas se ele escrever lei, ele vai achar isso tudo aí, sobre o que o Evangelho diz a respeito disso. A carta de Paulo aos Hebreus é uma carta contra esse tipo de ação, de tentativa de fazer do Evangelho uma fórmula que seja Jesus mais tudo que a gente quiser aproveitar do judaísmo igual a nós. Aí, essa é uma fórmula que não está aberta para ser construída. Jesus disse só: quanto a ti vem, segue-me. Esse negócio todo caiu em caducidade. Eu me sinto fazendo uma vã repetição, dizendo a mesma coisa o tempo todo. Mas na realidade, esse é o fato, de maneira simplificada. Né? Ele está perguntando se na Bélgica tem um grupo do caminho. Tem, né? Tem na Holanda, na Bélgica. Ele só pode procurar no site, né? Site, tá tudo aí no site. O site tem tudo, ninguém quase não precisa me perguntar nada. Especialmente no que tange a informações, o site tem. É só entrar com cuidado. É que a maioria das pessoas entra, vai direto em novidades. Às vezes tem alguma coisa nova em novidades e não entra nos links para ir lendo. E nem olha os destaques, nem vale a pena saber. Passam batidos, está tudo lá. Quase tudo que me perguntam está lá. É uma canseira grande ver que está assim na cara das pessoas. Ou então, às vezes, o sujeito vê que está ali, mas ele tem preguiça, ele quer te fazer trabalhar para ele. Se lá está escrito assim: saiba onde estão todos os grupos do caminho, escrito desse tamanho, com letras de fonte feia, que é para ver se chama atenção. Até um amigo outro dia disse: poxa, melhore as fontes do seu site. Tem umas fontes de letra que eu acho assim meio careta. Eu digo: não, é porque se eu sofisticar a fonte, aí que o pessoal lê menos ainda. Tem gente que só lê se a fonte for brega. Evangélico só gosta de fonte brega. Se você puser uma fontezinha com letra mais elaborada, eles não leem. Então eu faço meu site assim mediano. Eu não deixo ele ficar brega demais. E nem eu coloco com a carinha que eu gostaria, do meu gosto pessoal. Eu deixo ele ficar assim mediano, para ver se... Para atingir a média. Porque mesmo com as coisas explícitas, o pessoal passa por cima e não enxerga, com letras garrafais. Imagina se fosse diferente. E aí, Tony? Eu tenho pergunta, mas os meus irmãos aqui têm preferência hoje. Vamos lá. Pecado, iniquidade, transgressão, rebelião e culpa é a mesma coisa ou são distintas? Não, meu amigo, é tudo a mesma coisa. Pratica que você vai ver que realiza o mesmo mal. O mesmo efeito. É o mesmo mal. Se o resto é semântica. Mas ao Senhor, né, tem que colocar bem distinto isso, né? Mas importa obedecer a Deus, os homens, né? Porque eles usam esse tipo de coisa, Caio, talvez se ameniza, se cria gradações. Para sequestrar a alma do cidadão. Olha, você está transgredindo a doutrina, não é? Você está rebelando-se contra a obra, contra o Espírito. Só existe isso em relação a que seja verdade, né? Quem se rebela contra a mentira está fazendo a coisa certa. Quem se revolta contra a iniquidade está fazendo a coisa certa. Quem transgride as leis de injustiça está andando no caminho da verdade. Se fizer isso pela verdade. Então, transgressões, Jesus foi o maior transgressor da terra, que transgrediu todos os paradigmas diabólicos em volta dele. Todas as leis de separação entre homem e homem. O grande transgressor das leis da mundanidade, para poder ser o único completamente obediente ao Pai. Então, depende do que você está transgredindo e quem é que diz que você é o transgressor.
Porque dependendo de quem diga que eu sou transgressor, ele está me chamando de santo. Então quando eu vejo esse pessoal todo aí me batendo, eu sinto alegria. Porque eu sei que eles são. No dia que um bocado de gente boa de Deus começar a dizer alguma coisa do tipo a meu respeito, eu não só vou botar as barbas de molho, mas eu mesmo vou me mergulhar em água quente e dizer, Senhor, me tira qualquer crosta de cima de mim que eu não esteja vendo. Mas quando esse bando de casca-grossas, doidos, sem Deus, gananciosos e sórdidos, dizendo essas coisas a meu respeito, sobre mim repousa o Espírito da glória e de Deus. Quando eles dizem que eu sou arrogante, rebelado, transgressor, eles estão simplesmente afirmando um espírito profético, radical, comprometido, insuportável para eles, mas é um comprometimento com o Evangelho. Eles só estão dizendo que eu estou fazendo a coisa certa. Amém. Glória a Deus. Fale sobre a fidelidade das edições da Bíblia. Dizem que a sociedade trinitariana é a mais fiel. Também é tudo bobajada. Cada uma fica dizendo que a sua tradução é melhor para ver se o pessoal fica comprando letra e não palavra. Comprando letra e não palavra. E eu, por exemplo, nunca tive problema com, não houve nenhuma tradução da Bíblia, nem a Testemunha de Jeová, que eu li muito no início da minha conversão. Papai era um cara tão cabeça feita, tranquilo, queria tanto do Evangelho, que quando eu me converti, tinha todas as versões de Bíblia lá em casa, né? Aí eu ganhei logo essa que eu uso até hoje aqui, que foi a minha mãezinha que deu, e para mim, está aqui comigo a vida inteira que eu tenho pregando, ela está ao meu lado. Mas tinha uma Bíblia verde, Testemunha de Jeová lá em casa, um dia eu peguei, aí falei, pai, essa Bíblia aqui faz mal? Papai falou, a Bíblia nenhuma faz mal, depende de quem lê. Porque tinham me dito que lá eles tinham feito umas alterações e fizeram mesmo. Mas aí eu fui lendo a Bíblia Testemunha de Jeová e vi que por mais que eles quisessem alterar, eles só conseguem alterar para quem já está com a cabeça alterada pela doutrina deles. Se o cara não tivesse sido antes feito um testemunho de Jeová, não é pela leitura da Bíblia Testemunha de Jeová que ele se tornará um. Não é. Vai ser servo de Jesus? Vai ser ele. Não tem, se ele não tiver a pré-compreensão daquela doutrina, para poder enxergar aquelas sutilezas, inclusive nas alterações de texto que eles fizeram, o cara passa batido e vai chegar à conclusão de que Jesus é quem Jesus é, o Filho de Deus entre nós, Emmanuel. Porque o Evangelho é muito maior do que letras consigam corrompê-lo. Jesus é muito maior do que letras consigam maculá-lo, ou pequenas mudanças de palavras e de sentidos consigam alterar. Geralmente essas alterações só acontecem para quem não lê o espírito da palavra, para quem não vai lendo a Escritura com fluidez, ficam presos magicamente a textos, e nos textos a palavras, e nas palavras ao exercício exegético do significado delas. Aí eles se amarram ali naquele toquinho, ficam rodando, aí absolutizam o sentido semântico da palavra, e a partir do sentido da palavra eles vão interpretar o texto e Jesus. Ou seja, eles fazem a viagem da letra para a palavra. Aí quando chegam lá não tem palavra nenhuma, só tem letra. Quando a viagem é da palavra para o sentido do que está escrito, não para a palavra no que está escrito. Jesus nunca defendeu a inerrância das Escrituras, ele sempre defendeu a verdade da palavra. As Escrituras do Velho Testamento têm muito pouco erro. Pelo menos os erros gramaticais que o Novo Testamento tem, faltam no Velho. A meticulosidade judaica do escriba judaico praticamente não cometia erro gramatical e nem de formação de texto. O Novo Testamento já revela como Jesus e o Novo Testamento são libertos do letrismo
pelo simples fato também, além de que assim que está dito, declarado explicitamente, mas implicitamente isso se afirma também pelo fato da falta de meticulosidade na produção literária do Novo Testamento. Tem erro de concordância para todo lado, tem despreocupação numérica, de quantificação, de exatidão de dias e horas e datas. Não tem essa preocupação. O foco não era isso. A genealogia não tem essa preocupação. O Apocalipse é cheio de erros gramaticais, porque o foco nunca foi a letra, sempre foi a palavra e o sentido. Então, em Jesus, o verbo não tem erro, o verbo não tem vírgula, o verbo não tem ponto e vírgula. O verbo não tem que ser interpretado, o verbo está interpretado em Jesus. Não tem início nem fim, né? Não tem ponto de final. Está interpretado. De modo que quem fica vendendo essa ideia da melhor Bíblia são as sociedades bíblicas. Para eles isso é uma questão de grana. O que eles têm a vender? A melhor interpretação? Às vezes até sim, com essas Bíblias interpretadas. Fica a briga de comentadas, são de fato interpretadas. O comentário é a interpretação de um indivíduo. Então você comprou a Bíblia com a interpretação de fulano. E aí fez da interpretação de fulano a sua interpretação. Você abriu mão da iluminação do Espírito, iluminando a palavra. E você ficou com a interpretação verso a verso. E ainda tem um cara que fica numa felicidade enorme. Saiu mais uma Bíblia, comentário verso a verso. Eu nunca tive uma. Eu ganhava às multidões essas Bíblias. E eu dava para todo lado porque eu não queria essas bichas perto de mim. A minha não tem nada. Tem nadinha, eu só continuo querendo ler Bíblia, não tem nada escrito. No máximo que tem nessa aqui são aquelas pequenas referenciazinhas quando tem algum texto semelhante em alguma outra parte no Novo ou no Velho Testamento, ou quando se faz a alusão a algum texto, ou salmo, ou profeta, geralmente tem aquela letrinha com a referência embaixo ao texto citado e mencionado. E olhe lá, fora isso, nada mais. Essa Bíblia King James, que não é Bíblia, é o Novo Testamento King James, com salmos e provérbios, que o Caminho da Graça vai lançar agora, nós vamos fazer isto, não tem comentários, não tem nada, tem uma introdução minha, tem uns 3 textos sobre Jesus como chave hermenêutica para a compreensão das Escrituras, para ajudar o cara a ler centrado só em Jesus. Mas não tem nenhum comentário. Ele vai... Porque é óbvio, se ele ler centrado em Jesus, ele vai chegar do lado de lá entendendo, não tem mistério. Quem vende esse mistério está querendo lucrar com a burrice e a ignorância dos outros. Filhinhos meus, não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, pois vós tendes a unção que vem do santo. Mas as sociedades bíblicas preferem que não seja assim. Preferem dizer que sem um bom texto ninguém entende nada. E não é verdade. Até os textos que a gente vê Paulo citando e outros citando do Velho Testamento no Novo, vocês vejam que em geral a citação nem literal é. É verdade. Nem literal é. Faz uma menção. Ele extrai o espírito do que está escrito, mas raramente existe qualquer meticulosidade na citação. Ela é livre. É quase uma paráfrase daquele espírito do Velho Testamento. O que isso mostra? Senão que esse pessoal de fato não estava brincando quando dizia, Paulo no caso, mais específico, que a letra mata, mas que o espírito é o que vivifica. Ele ficava só com o espírito do que estava dito, e não com a preocupação de reproduzir ipsis literis, como se assim não fosse, ele estivesse mutilando a palavra. A palavra não é escrita com letras. Ela é escrita com palavra e espírito no coração. E letras são a idolatria, o ídolo da palavra. É o gessinho da palavra. Palavra é espírito.
A letra é um ídolozinho. E o Brasil vende Bíblia pra caramba, né? É um dos lugares que mais vende na Terra. É um dos grandes negócios de livro no planeta, é a Bíblia. É o melhor negócio de livro no planeta. É a Bíblia. O fetiche, né? Livro, Bíblia. Bíblia, o Corão. Mas a Bíblia ainda ganha. Pelo menos por pouco tempo. Daqui a um tempo o Corão vai ganhar porque a população muçulmana já passou em quantidade a população cristã. Sim. Mas os cristãos ainda têm mais hábito de ler o Alcorão do que os islâmicos. De ler a Bíblia do que os islâmicos o Alcorão. Sim. Mas logo vai ter a sociedade bíblica pensando, escuta, vamos começar a publicar o Alcorão também, porque está vendendo pra caramba, a gente abre com outro nome a nossa sociedade. Sociedade alcorônica. Unitariana, essa não seria trinitariana. A sociedade alcorônica. Oi, Caio, depois que comecei a ouvir as suas palavras, estou meio sem rumo. Não sei em qual igreja congregar e na minha região não tem caminho da graça. E agora? Ele está me transferindo essa responsabilidade? É quando a gente descobre que se alguém falsifica o Evangelho de Jesus Cristo e permanece ali, você é conivente com o que está ali. Sair ali e ir para o deserto é muito melhor. Agora, essa pergunta ainda parte do pressuposto religioso de que o crente é o cara que chega em algum lugar e encontra tudo pronto. Isso é o que a religião vende. Aqui está tudo pronto. Aqui tem uma casinha de Deus, que é o templo chamado igreja. Um altar de adoração. Tem um altar, tem um lugar de oráculo, que é o púlpito. Tem um sacerdote que fala os oráculos. Tem a assembleia que senta para ouvir o oráculo. E tem todas as regras da seita. E você sabe o que pode, o que não pode, aonde ir, aonde não ir, onde pisar e onde não pisar. O mundo está escrito e definido. Aí ele começa a ler o Evangelho e vê que o Evangelho não é uma estrada, é um caminho. Que a igreja não é um lugar, é uma consciência de fé que se manifesta como amor fraterno e relacional com os irmãos e em serviço ao mundo. Aí ele descobre que o Evangelho não é um corpo de doutrinas, é só a boa nova do amor de Deus. Ele vai vendo essas coisas. Mas como a cabeça dele ainda está condicionada pelo espírito da religião, ele chega ali em volta e diz assim, pronto, o mundo acabou para mim, porque tudo aquilo que eu chamava de lugares de Deus, como se Deus tivesse lugares geográficos na Terra, tudo aquilo que eu chamava de lugares de Deus não são mais lugares de Deus, são só praças humanas. Algumas feias, bregas, horrorosas e mal intencionadas. O que eu faço? Aí ele diz, bom, eu não tenho para onde ir porque não tem nada pronto. Não tem um grupo do caminho aqui, tem que ter uma coisa pronta. Saiu aquele espírito do converso do Novo Testamento para quem não precisava ver nada pronto, uma vez que Jesus aprontasse nele, que Jesus entrasse nele. Aí sim, estava tudo pronto. Aí Filipe não fica discutindo com o eunuco, tesoureiro de rainha de Candace, no caminho, após batizá-lo. Ali o Espírito Santo não deu nem essa chance de Filipe ficar para uma conversa posterior e um encaminhamento e fazer uma carta de recomendação para alguém na Etiópia. Receba esse irmão aqui. Não, o Espírito Santo arrebatou a Filipe e o eunuco seguiu o seu caminho cheio de júbilo. E não de dúvida. Não, com a escritura na mão, agora sabia quem era a chave hermenêutica, que era Jesus. Foi o que o Filipe fez. O cara estava lendo Isaías 53 sem entender nada. A quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Aí Filipe disse, não, fala de Jesus. E ofereceu Jesus como chave hermenêutica. Aí Isaías 53 ficou claro. E a partir dali qualquer outra escritura ficaria clara, quando você sabe que Jesus é
a interpretação e que da Escritura só fica o que em Jesus você vê permanecendo. O que não permanece em Jesus perdeu o sentido até na Escritura da Antiga Aliança. Só é palavra viva de Deus o que Jesus chama palavra viva de Deus hoje, agora e para sempre. Então, quando o Filipe despediu aquele indivíduo e ele seguiu o seu caminho, não havia nenhuma dessas preocupações, como em Jesus não houve em relação ao gadareno, como não houve em relação a ninguém em momento algum, em lugar nenhum, em hora alguma. Porque eles criam que a palavra era viva e eficaz. Se o indivíduo estivesse num lugar onde ele pudesse se reunir, ele era chamado imediatamente a se reunir. E era exortado a não abandonar a congregação, a reunião, o encontro, a alimentação da fé. E se não houvesse esse lugar para se reunir, o que se diria: vai em paz, a tua fé te salvou. E conta para os teus e para todos os que passarem junto a ti o que Deus fez por ti. E você é a luz do mundo, você é sal da terra. Você não é acendedor de luz, ou não é. Tem gente que acha que o meu dom é acender luz. Outro abrir porta. O meu é abrir porta. O meu é. Eu sou aquele que segura o velador. Eu sou o saleiro. Eu sou a colherzinha. Eu sou, enfim. Jesus não tem esse tipo de fixação, de dom de serviço. Né? Se vós sois a luz, vós sois o sal. Sim, todos vós. Cada um de nós. Não um grupo especial. Então ele tem que dar um passo mais adiante, deixar a subversão do Evangelho entrar nele de tal modo que ele seja o acontecimento novo onde ele está. Que o Evangelho novo, o Evangelho nele gere o novo no lugar onde ele está. Que ele seja a catálise, ele seja o novo agente, o novo pivô de reunião. Que ele comece a ser um indivíduo que não fique dizendo: quem é que vai agora fazer isso para eu frequentar? Essa é a cabeça da religião. Essa ainda é a mente do membro condicionado, conduzido, dirigido muitos anos pelo grupo religioso, que perde completamente a autoconsciência, a autopercepção e a autodeterminação. Quando chega essa hora aí. Agora é hora dele dar um passo mais adiante, ele se tornar proativo. Ele não perguntar: mas e agora o que eu faço? Ele sabe o que fazer. Agora é fazer. Agora é começar a pregar para os amigos. Agora é começar a reunir pessoas. Se ele não é aquele que tem o dom de colocar-se em pé diante de pessoas, expressar o Evangelho com uma graça especial, ou agregar, ele vai descobrindo os que tem e vai estimulando esses outros a fazerem. Enquanto isso está muito fácil, é só pegar um on demand aqui, deve ter quantos centenas e centenas e centenas, nunca foi tão fácil. Moisés recebeu uma missão poderosa e o cara era gago. Ele se serviu a maior parte do tempo da boca do irmão. Veja se Deus precisa que vamos chamar aqui uma palavra que eu detesto, líder, que o servo inspirador, o servo que inspire o processo, tenha que ser necessariamente um cara bom de bico. Não tem que ser, meu Deus. Parece que uma vez um pastor presbiteriano, acho que aí por 2004, mais ou menos, 2005, já tinha iniciado o caminho aqui. É um amigo de outros tempos no Rio de Janeiro. Me chamou pra gente almoçar e ele estava assim muito deprimido. Ele tinha tido um problema cardíaco, estava muito frágil, muito panicado, estava muito triste. E no meio da fragilidade dele, que tinha a ver com saúde, com um monte de coisas naquela época, uma coisa se agigantou. E ele me disse durante o nosso almoço, falou: às vezes me dá vontade de chutar o balde, de largar tudo. Até a pregação na igreja. E meu filho Lucas tinha acabado de morrer, quem tinha que estar deprimido era eu estava vendendo entusiasmo de tanta certeza de glória no coração. E eu falei: mas que é isso, mano? Aí ele estava assim, com medo de morrer, medo disso, medo daquilo, síndrome do pânico.
E eu falei, olha, você está claramente panicado, precisa de tratamento, tua doença aumentou essa coisa dentro de você tem que tratar disso logo. Agora, por que você está dizendo que não quer mais pregar? Aí ele disse, não, porque eu descobri que eu não sou bom de bico, eu não tenho assim essa capacidade toda. Eu sou articulado, eu sou inteligente, eu digo as coisas com uma certa graça, mas eu não tenho esse dom de tornar as pessoas intensas, eufóricas, excitadas. Eu já notei o seguinte, igreja que cresce tem pastor com esse perfil. Eu não tenho esse perfil, para que eu vou pregar o evangelho? Não vai crescer. Digo, escute, desde quando a gente prega o evangelho para fazer qualquer coisa crescer? E desde quando a gente prega o evangelho porque a nosso modo de pregar o evangelho excite pessoas? Desde quando o evangelho cresceu por excitamento carnal? Frenesi. E desde quando Jesus escolheu, porque tem escolhido aqueles que escolheu, dizendo, vamos escolher essas pessoas porque todas têm habilidades extraordinárias de comunicabilidade. Ele escolheu o caráter, escolheu atitude, escolheu boa vontade, escolheu disponibilidade, escolheu até a ambiguidade de Judas. Mas o critério não foi o do falastrão, nem o do camelô, nem o do grande comunicador. No Evangelho, o grande comunicador é quem ama sempre. Porque essa é a mensagem a ser comunicada a toda hora. Não tem nada a ver com Silvio Não tem nada a ver com fala. Palavra no Evangelho não é fala. É vida, é gesto. O Verbo se encarnou. Nunca falou tanto quanto encarnado. Assim como a vida de um ser humano nunca fala tanto quanto fala quando o Evangelho nele esteja encarnado. Não quando ele seja apenas um ser falante. Deus me deu dons de fala, de oralidade. Mas seria a coisa mais fácil do mundo chegar aqui e dizer isso que para mim sai sem eu pensar, não sei o que vem daqui a um minuto, nem me preocupo com nada, porque esse é um software que roda como o meu pulmão, quase que roda no parasimpático. Eu não preciso nem pensar nele, ele tem uma automaticidade. Era muito fácil chegar aqui, fazer essas coisas, entrar ali, destruir tudo com a minha vida, negar tudo com os meus atos, com as minhas ações, com os meus modos, com o meu jeito, com os meus pensamentos. Aí o que se teria? Teria mais um pregador do Evangelho enganando os otários ali, com uma verborragia razoável, um monte de gente impressionada e Evangelho nenhum na minha vida. Ia ganhar muito dinheiro, não ia, Caio? Se quisesse, né? Se quisesse. Ia ganhar muito dinheiro. Então, o que as pessoas não entendem é que nós não somos chamados para pregar o Evangelho apenas e quando a gente tenha capacidade de falastrice, de dons de camelô. Não necessariamente. Você tem que ser alguém com uma oralidade especial, com comunicabilidade verbal intensa. Se tiver, é ótimo, mas não necessariamente, não é a prerrogativa, não é critério, não é importante. Paulo não diz que o bispo seja um indivíduo com grande oralidade, capacidade verbal, que seja um Apolo da verbosidade. Ele diz que tem que ter bom caráter, tem que ser sóbrio, tem que amar a mulher, cuidar da casa, tem que ser temperado, manso, generoso, bondoso, não pode ser ganancioso, não pode ser dada ao destempero, a perda da sobriedade, no caso, há muito vinho. O que ele tem, a única coisa que se diz sobre a função prática dele é que ele tem que ser apto para ensinar. Não é para empolgar, para excitar, é para ensinar, é para fazer o conhecimento que não é teórico, é experiencial antes de ser teórico, chegar aos outros com interesse. Para isso tem que haver uma combinação de caráter
e de capacidade de expressar minimamente aquele ensino com a correção a esse respeito. Mas não se fala nada sobre o modo, sobre as formas, sobre a intensidade, sobre a carismaticidade. Porque tudo questão estética, né? É, tudo estético. Tudo para fora. E é o que a gente vê o pessoal preso, porque a igreja vendeu essa história do vem aqui pra gente que aqui está tudo pronto. Porque sem nós você nada pode fazer. A igreja virou a videira e os crentes o ramo. Aí sem mim nada podeis fazer, sem meu púlpito nada podeis ouvir, sem meu templo nada podereis frequentar, sem meus cultos não podereis cultuar a Deus, sem minhas orientações não sabereis andar. Ela tentou virar Jesus, como eu falei ontem à noite, aqui na nossa reunião. E aí o que acontece? O cara fica assim, ouve o evangelho e fica perdido, em vez de ter sido achado. É o que a igreja consegue fazer pelo cara. O eunuco saiu de Jerusalém sem nenhuma igreja para ir e nem estava com essa preocupação. Encontrou Jesus e continuou sem essa preocupação. Só que chegou na Etiópia e uma das igrejas ou de tradição de fé em Jesus mais antigas da terra está na Etiópia. O cara chegou lá e mandou bala. Chegou lá e mandou bala. O gadareno, Jesus mandou, vai para os teus, para a tua casa, conta tudo que Deus fez por ti. Os evangelhos dizem, e ele saiu e pregou em todas as cidades de Decápolis. Ele não foi para casa, ele foi pregar, pregou para todo lado, fez uma revolução. De Bet-Shean a Gadara, a Gerés, as 10 cidades que faziam parte daquela região ali montanhosa da hoje Jordânia, que vinha desde o sul do Mar da Galileia, subia aquelas montanhas ali na direção da Jordânia, e eram as 10 cidades de Decápolis. Pregou em todas elas, cidades ultrapagãs, fora das fronteiras de Israel. E não se diz para onde ele foi, mas se diz que com Jesus presente o cara não ficou preso a Jesus. Isso não é uma coisa maravilhosa? É verdade. Com Jesus presente na geografia, no tempo e espaço, na história, atravessar um laguinho de 12 quilômetros, o cara encontrava Jesus do lado de lá. E Jesus não deixou ele vir, e ele obedeceu. E não achou que tinha algo faltando. Ele foi sozinho e pregou nas 12 cidades. Agora, aquele estava vindo de uma possessão de uma legião de demônios. E não ficou paralítico, nem ficou surdo, cego, nem mudo. Saiu dali e pregou o evangelho. Agora, veja o estado no qual a igreja nos deixou. O cara não está possesso de uma legião, não esteve surtado desde menino, não está com o corpo todo cheio de cicatriz, de se cortar, nem de se lancetar, não ficou sem o uso do cérebro durante décadas, de tamanha que era a loucura dele, não sofreu de uma insônia durante 20 anos sem conseguir dormir, não ficou estigmatizado por uma população inteira como o grande maluco de todos os malucos, não teve nada disso. E o sujeito fica assim. Cria um ser codependente. Jesus chega e diz, vai para os teus e conta o que Deus fez por ti. Ele diz, não, Senhor, mas em que igreja que eu me congrego? Que púlpito eu vou ouvir? A coisa é tão adoecida que às vezes tem gente que diz assim, infelizmente na minha cidade não há púlpito. Não há púlpito significando dizer que atrás dos púlpitos, dali não procede uma voz que diga coisas que o agradem. Mas o modo de dizer é não há púlpito. Vocês vejam como a relação é objetica, objetizante, fetichista, idolátrica e absolutamente pagã. Então, eu não estou querendo botar nenhum peso sobre o humano amado. Só estou dizendo que ele não precisa viver esse sentimento de impotência, de codependência, de vício geográfico. E ele pode descobrir que ele é a grande praça dessa revolução, dessa subversão. Aonde ele estiver. Onde ele estiver. Ele é a célula andante, ambulante dessa virulência, dessa contaminação.
Se ele quiser, ele pode fazer parte dessa revolução. Nenhuma Al-Qaeda de Jesus tem que recrutá-lo. Já está recrutá-lo pelo Evangelho, já o recrutou. Principalmente se ele viver. Só assim. Se ele não viver, não adianta nada. Se precisar, use palavras se você estiver vivendo. Agora, se não estiver vivendo, ainda que eu fale as línguas dos anjos, nada disso me aproveitará. Pode até enganar milhões, mas a mim não trará nenhum proveito. Quanto tempo a gente tem? Acho que está acabando, faltam 5 minutinhos para terminar o nosso papo de graça de hoje. E nós estamos tendo aqui a visita surpresa da minha querida Suzana, lá de São Luís. Tudo bem, querida? Trabalhou na Vinde há alguns anos. Quantos anos entre a Vinde e a EVD, Suzana? Quase 5, né? Suzana é muito amada. E você me deu o livro do Tomás, no domingo, e no domingo mesmo eu praticamente o li toda noite em casa, e na segunda-feira eu vim com ele para cá. Foi segunda? Ou foi terça? Foi um dia que eu fiquei com ele e falei, no final eu vou Você passou falar, o programa todo com ele na mão. segurando o livro, virei para lá, virei para cá e tal, isso e aquilo, conversando, abanei o livro e disse ao Tonho, no final vou falar sobre o livro do meu amigo Tomás, lá de São Luís, dizer a ele que eu li, porque ele disse a Suzana na brincadeira, mano, leva para o Caio, mas eu sei que ele não vai ler. Será que ele vai ler? E tal, pelo menos dar uma passada de olho. Não, eu li seu livro, meu mano amado, com todo amor e todo carinho. E tudo que você diz aqui é verdade, sobre a graça e a verdade. E quero mandar um grande abraço para o Tomás. E a Suzana foi quem me apresentou a ele. Fala dele há anos e anos e anos. Um amor enorme que ela tem por ele. E ele é esposa por você também. E de modo que depois eu vim a conhecê-lo pessoalmente, tudo por causa dela. E essa é uma menina muito especial, muito querida. E bem-vinda, Suzaninha. Obrigado por ter vindo. Sei que você fez uma força para vir de onde você está até aqui. Lá no sudoeste que você está. Ah, é? Está na casa do Edivaldo? Que beleza. Ele está aí? Ah, então você pegou uma carona gostosa. Que bom. Que maravilha. Ele deve ter vindo pegar um HD, né? Então, hoje, eu digo a você, esta semana, este é o nosso último Papo de Graça ao vivo na semana. Amanhã, sexta-feira, nós teremos repetição. Também eu quero pedir ao Edivaldo para repetir no sábado o Papo de Graça especial que a gente fez sobre o Imperador Constantino, sobre que reforma há para se realizar, e vocês sabem qual é a minha opinião. Na segunda-feira, eu quero que ele repita o Papo de Graça de ontem sobre a operação nazista. Aí na terça-feira nós teremos uma outra repetição, eu chego na terça-feira à tardinha, quarta-feira de manhã nós já estaremos ao vivo e quarta-feira à noite ao vivo também da reunião aqui de casa, tá bom? Enquanto isso segue tudo normal na VNG-TV, no site, no Caminho da Graça, reunião de domingo em Brasília, às 19 horas no Teatro La Salle, programa na televisão aqui, é domingo de manhã, às 9 horas na TV Brasília, com repetição em Uberlândia e algumas outras praças. De modo que nós estamos aqui, com a graça de Deus, felizes e tranquilos. E eu, de todo o coração, desejo que Deus o abençoe muito, muito, mas muito mesmo, no dia de hoje, e que você ande firme no caminho e não fique impressionado com as caretas que aparecem na estrada. Que Deus o abençoe e até amanhã e sempre, porque não há mais mares e nem despedidas entre nós já passamos nele da morte para a vida. Bye bye, Deus o guarde, tchau.